Good morning, everyone! Chegamos a St. Augustine, a primeira cidade dos Estados Unidos da América. Chegamos aqui no centro da cidade e temos um memorial a Andrew Young, um dos defensores dos direitos civis aqui nos Estados Unidos, junto com Martin Luther King. E nós temos freedom, liberdade, non-violence, ele lutava por esses direitos sem violência, equality, por igualdade, justiça, justice, pré-requisitos básicos para a convivência do ser humano em sociedade. St. Augustine foi a primeira cidade americana e já falaremos um pouco mais sobre a história dessa cidade para você entender melhor. Neste momento nós estamos caminhando em direção a Castillo de San Marcos e este será o nosso primeiro ponto turístico aqui na cidade. Entretanto, eu quero ressaltar o nome dessa cidade. Dificilmente você escutará um americano pronunciando St. Augustine. Você, na maioria das vezes, terá a pronúncia da letra T sendo omitida aqui. Então, ao invés de pronunciar Saint, é pronunciado Saint. E é uma junção com a próxima palavra, Augustine, que igualmente possui a sua sílaba tônica mais forte no início da palavra. Portanto, St. Augustine é a correta forma de se pronunciar o nome dessa cidade. Estamos agora de frente ao Castillo de San Marcos. Vamos comprar o nosso ingresso. Estamos na fila aqui aguardando. E visitar este local por dentro e conhecer um pouco mais dessa história. Para aqueles que não sabem, assim como aconteceu com o Brasil, os espanhóis chegaram primeiro aqui na América do Norte. Mas foram os ingleses que acabaram colonizando esse território, assim como os portugueses acabaram dominando o Brasil. E eu vou contar um pouco mais dessa história ao longo desse vídeo para você compreender melhor. Impressionante como eles faziam essa estrutura para durar a vida inteira, né? Aliás, mais de uma vida. Gerações se passaram, isso continua aqui. É incrível. Então vamos lá, vamos entrar. Aqui fora nós temos hoje um sol para cada um. E apesar do nome ser Castillo de San Marcos, na verdade, em português, isso aqui é considerado um forte. Lembrando que em espanhol a palavra Castillo também pode ser entendida como forte. Aqui, por exemplo, nós temos os aposentos dos soldados, né? Olha só para isso. Já imaginou dormir num lugar desse? Cheio de gente, sem tomar banho há dias. Naquela época não se tomava banho todo dia. Imagine você. O cheiro aqui deveria ser maravilhoso, não é? É maneiro demais ter essas pessoas com as roupas da época, né? E aqui nós temos... aqui a gente volta depois para buscar o nosso souvenir. Mas voltando aqui ao personagem, muito interessante isso.
O estado de preservação desse forte é excepcional, excepcional. E lá embaixo nós temos o nosso soldadinho. Olha lá. Impressionante como no passado tudo era uma obra de arte, né? Cada detalhe esculpido à mão, é incrível isso, cara. Ah, e mais um detalhe: esses canhões funcionam até o dia de hoje. Existe um horário específico, inclusive está no folheto que nós recebemos, em que eles são ativados. Aquele soldadinho vem aqui para cima e dispara o canhão rumo ao mar. E muito, muito maneiro isso, hein? Uma verdadeira demonstração de como era na época. É, de fato, uma bela vista da cidade. Ainda não é a melhor, porque nós temos o Lighthouse, né? Que seria o farol. Esse certamente vai ser bem mais alto. Mas essa não deixa de ser uma bela vista. Olha o soldadinho vindo aí para poder ativar os canhões. Massa, hein? Aí isso é no mínimo top demais. O cara personalizado assim é no mínimo incrível. Eu fico imaginando como era a vida dessas pessoas naquela época. E particularmente, não sei você, mas eu não gostaria de ter vivido nessa época. Não é só pela falta da tecnologia. Eles tinham tecnologia, apenas a tecnologia da época, né? Mas falta de um bom lugar para tomar banho, de um bom banheiro, as coisas que hoje em dia são tão normais e comuns. Até mesmo para você escrever é diferente, você não tinha uma caneta como hoje. Aliás, muitas pessoas nem sabiam ler ou escrever. Então, eu realmente prefiro os dias atuais. E você? Gostaria de ter vivido nessa época? É uma sensação diferente quando você toca na parede. Bem diferente. It looks like some sort of a church.
Essa parte da história aqui é interessante, olha. 1821, quando os Estados Unidos adquiriram a Flórida dos espanhóis. E eles renomearam esse forte para Fort Marion. Aqui nós temos uma réplica muito bem feita do forte, junto com os soldados, defendendo o forte. Olha só que legal. Muito bem feita. Isso aqui me lembra muito a minha época de infância, quando eu brincava com os meus soldadinhos. Inclusive esse canhão aqui eu tinha no Playmobil. Brincava de Forte Apache. Nossa, bons tempos. Se você é dessa época e também brincava de Playmobil, deixa aqui o seu comentário, quero saber um pouco mais. Agora um pouquinho de história. Primeiro os espanhóis vieram aqui e colonizaram essa região. Depois os britânicos vieram e, brigando com os espanhóis, expulsaram os mesmos daqui. Daí, os espanhóis se rebelaram e queriam tomar conta daquilo que eles haviam descoberto primeiro. Se juntaram aos americanos que estavam numa revolução contra os ingleses, formaram uma aliança e dominaram o estado, o estado da Flórida atualmente. E por último, o estado da Flórida foi vendido aos americanos na época pelos espanhóis. Interessante, hein? Para fecharmos, nós temos aqui uma maquete do forte. Legal poder observar os detalhes assim de cima. Saindo do forte, partindo para Archaeological Park. Dizem que essa é a fonte da juventude. The Fountain of Youth. Será que é mesmo? Bom, não pode vir aqui e não beber um pouco da água, né? Vai que... Esse local foi avistado pelos espanhóis 11 dias antes da festa de Santo Agostinho. Não é à toa que o nome da cidade é St. Augustine, mas muito antes disso, os índios já estavam presentes por aqui. E a tribo indígena que habitava nessa região eram os Seminoles. Aliás, não somente por aqui, mas todo o sul da Flórida. Nós temos, inclusive, em Hollywood, um cassino muito legal que pertence aos índios, né? E índio nos Estados Unidos não paga impostos e por conta disso eles são donos de muitos cassinos. E lá também é chamado de Seminole. E não confunda, estou falando de Hollywood na Flórida, hein? O local em que nós estamos é uma mistura de museu, parque, centro arqueológico. É muito bacana isso daqui, dá para você de fato passar o dia. Olha que legal você poder observar como que eram as embarcações na época. A minha filha está aqui clicando nos botões
Aí onde ela clica acende a luz, tá vendo? E você consegue ter uma visão melhor daquele local da embarcação. Claro que se você não fala o idioma e visita um espaço como este, você acaba perdendo muita informação, né? Mas como este não é o nosso problema, a gente acaba aproveitando tudo o que o espaço tem para oferecer. E é por isso que eu digo que as suas viagens se tornam outras quando você fala inglês fluente. Não é só você se comunicar caso você se perca, ou ir num restaurante, ou alguma coisa do tipo, mas o fato de você ter a liberdade de aproveitar um momento como este, né, visitando um local histórico, conhecer e aprender de verdade toda a história por trás daquilo, porque muitas vezes você vai ter acesso a essa história via áudio, outras via vídeo com áudio, em outras de forma escrita, como é o caso aqui, ó. E se você não sabe ler o idioma, se você não sabe falar inglês, não entende inglês, fica realmente muito complicado. O dia hoje está maravilhoso. Apesar de estar muito quente, as árvores aqui acabam dando uma refrescada e só de não estar chovendo, né? Nessa viagem a gente pegou alguns lugares, como em Washington, por exemplo, com chuva, e isso atrapalhou bastante o nosso passeio. Mas aqui o dia de hoje está incrível, incrível. A gente pode aproveitar e aproveitar muito. Graças a Deus por isso. Olha só que legal a cabana indígena. Infelizmente, eu conheço tantos brasileiros que estão fisicamente nos Estados Unidos, mas infelizmente as suas mentes estão aprisionadas em outros lugares. É uma pena, né? É uma lástima, porque os mesmos estão aqui, mas infelizmente, muitas vezes até pelo fato de não saberem falar inglês, eles acabam procurando a Globo Internacional como refúgio ou outros brasileiros, trabalho apenas se tiver alguém que fale o português, né, no trabalho. É, é uma prisão, né? Você acaba não vivendo a vida de liberdade, não aproveitando tudo que o país tem para ofertar, exatamente por não falar o idioma. E, novamente eu digo, não basta você estar num país onde a língua mãe é a língua inglesa, você precisa de fato se conectar com ele. E para isso tem que aprender a língua falada, a língua praticada naquele país, que no caso aqui é o inglês.
Quando você faz isso, cara, a liberdade que você ganha, né, é absurda, é incomparável. Você não somente poder ir a lugares como este, né, e experienciar tudo isso, mas também você viajar e ter contato com outras pessoas, expandir o seu nível cultural, enfim, é outro nível. Aqui é muito grande. E nessas barracas eles montaram um jeito de explicar para você como funcionavam algumas coisas naquela época. Ó, aqui também eles fazem aquele tiro de canhão que é praticado lá no Castillo de San Marcos. Vamos subir aqui a torre para a gente ter uma vista melhor lá de cima. Nossa, que legal, hein? Muito bonito olhar para o parque daqui de cima. Bonito mesmo. E olha que nem estamos tão alto assim. Ó, o pessoal já está lá se programando para o tiro de canhão. E vestidos a caráter, hein? Realmente, se fôssemos explorar tudo isso daqui, gastaríamos no mínimo um dia inteiro, mas como a gente tem outros lugares para visitar, a gente precisa dar sequência. Hoje em dia fica muito mais fácil entender, depois de todo esse conhecimento, porque o nome do estado da Flórida se chama Flórida, né? Que na verdade vem do espanhol Florida, exatamente porque aqui na região existem muitas flores, não é à toa isso. E convenhamos, hein? Essas árvores são belíssimas. É um estilo de árvore diferente do que a gente geralmente tem no Brasil. Aqui você tem toda uma infraestrutura, né? Restaurantes para você poder almoçar caso você deseje, enfim. Você pode passar o dia literalmente e não vai sentir falta de coisa alguma.
E por aqui mais uma igreja. Olha só que coisa mais linda. E é chegada a hora de comprarmos os nossos souvenirs. Temos que levar as nossas lembrancinhas, é ou não é? O nosso terceiro passeio turístico do dia, vamos visitar aqui o Lighthouse. Oh, hi! Pessoal muito simpático por aqui. Chegamos então aqui no Lighthouse e vamos subir, né? Vamos subir e vamos dar uma olhada para sabermos como é a vista lá de cima. Já estamos aqui dentro do farol e tudo é um aprendizado, né? Para cada canto que você olha, você tem algo novo para poder, alguma informação nova para poder coletar. Essa é a hora de conferirmos se o joelho está em dia. E finalmente, não sei depois de quantos milhares de degraus, estamos chegando ao topo. Finally! Uau! Aí sim, hein? Valeu a pena a subida. Caramba, que vista linda! Nossa, valeu a pena a subida. Ano passado eu e minha família subimos o Farol de Salvador, mas este daqui é pelo menos 2 vezes, talvez 3 vezes mais alto. Deu bastante trabalho, mas é bom que o condicionamento físico está em dia, né? Agora é só descer, mas para baixo fica mais fácil, né? Nosso quarto ponto turístico a ser visitado no dia de hoje, Lightner Museum, Lightner House Museum. Dizem que esse museu aqui é muito bacana. Vamos entrar e vamos descobrir. A estrutura aqui do lado de fora, esse jardim é lindo demais, cara. Muito bonito de fato.
muito bem elaborado, olha só. E essa pontezinha aqui dá todo um charme, né? Agora sim, aqui já dentro do museu. Existem diversos andares aqui no museu, cada andar trata de um assunto específico. Poxa, bacana. A recomendação por parte da atendente do museu foi que nós começássemos pelo quarto andar e depois viéssemos descendo. A vista aqui de cima é muito legal, olha só. Eu estou apaixonado por St. Augustine. É uma cidade que eu não conhecia. Havia lecionado utilizando vídeos sobre St. Augustine durante vários anos e sem conhecer a cidade pessoalmente, né? E agora Deus me deu essa oportunidade de estar aqui, conhecendo o museu igualmente e outros pontos turísticos também, né? Colocamos aqui no nosso cronograma muita coisa. E, poxa, está sendo muito melhor ao vivo do que no vídeo, pode acreditar. Então fica a minha recomendação, não é uma cidade muito conhecida, né, pelas pessoas. Geralmente quando os brasileiros visitam os Estados Unidos, eles costumam ir sempre para aqueles mesmos lugares, né? E St. Augustine não está tão longe assim, por exemplo, de Orlando. Você, né, poderia selecionar um dia de carro e vir para cá, ficar num hotel, como eu fiz, e aproveitar e conhecer essa cidade, a primeira cidade americana, conhecer um pouco mais dessa história. Fica aí a minha recomendação para você. Para quem gosta de expandir conhecimento através da cultura, St. Augustine é super recomendável. Existem muitos museus aqui. Eu, na tentativa de encurtar esse vídeo, acredito inclusive que ele vai ficar um pouco longo devido às filmagens que já foram feitas, mas eu vou colocar para você aqui na descrição do vídeo
alguns dos pontos principais a serem visitados aqui na cidade. Dessa maneira, você não perde nada, tá bom? E espero dessa forma poder contribuir com a sua vida. Bom, então é isso. Vamos partir para a próxima. É hora de almoçarmos e para isso nós escolhemos um restaurante grego maravilhoso com comida fantástica, também recomendo.